Olá pessoal, eu sou a Milena Nora, psicóloga, e decidi criar esse canal para poder falar sobre alguns assuntos relacionados à psicologia, em especial essa parte de vocação, orientação profissional, carreira, que são tão importantes para a nossa realização pessoal. E começando por esse tema, né? Fazer o que gosta ou o que dá dinheiro. O fato é que uma coisa não anula a outra, né? Essa é uma dúvida, uma demanda bem comum, inclusive fez parte da minha vida também, porque talvez essa dúvida ela venha carregada de uma crença social de que existam profissões, existam funções em que talvez você obtenha um retorno financeiro com mais facilidade, ou que talvez você não consiga ser bem-sucedido fazendo algo que você goste, né? Isso não é realidade, né? Não é verdade. É claro que eu não vou entrar nessa questão de desigualdade que existe entre algumas profissões, né? Mercado, tendências, mas o fato é que uma coisa não anula a outra. Você pode fazer algo que goste e obter um retorno financeiro, né? A questão é entender o que exatamente é fazer o que gosta. Porque uma coisa é você ter interesse em determinados assuntos, né? Gostar de fazer certas atividades, mas não necessariamente isso vai se tornar uma profissão. E entender também o que é exatamente esse retorno financeiro, né? Porque nem sempre uma formação específica ela vai garantir, né, esse reconhecimento, esse sucesso profissional. E o interessante é que tem esse estudo aprofundado. E isso parte de dois princípios, né? Duas questões, que são o autoconhecimento, né? Autoconhecimento no sentido de entender a sua personalidade, a sua trajetória, né? No sentido de entender as suas aptidões, habilidades, para conseguir chegar numa conclusão relacionada às suas inclinações profissionais, áreas em que você possui maior aptidão, né? E ao mesmo tempo ter esse olhar mais crítico, estratégico mesmo, de entender o mercado, entender as suas condições, quais são os estudos necessários, né? Qual é o processo, a etapa para chegar até lá. Então, essas duas questões, elas são necessárias para que você consiga equilibrar esse fazer o que gosta, o que pode te realizar profissionalmente e ao mesmo tempo você ter esse sucesso, né? Esse retorno financeiro, tá? Isso a gente consegue muito na orientação profissional, porque através dela a gente consegue analisar todos esses aspectos e assim você consiga tomar a sua decisão, né? Só que eu sempre falo também que a gente tem essa ansiedade, né? De querer aquele trabalho que vai realizar, mas de ser bem sucedido ao mesmo tempo. Só que isso é um processo, né? Nem sempre a gente vai conseguir no nosso primeiro, segundo emprego, até porque a nossa trajetória profissional ela é bem dinâmica e a gente vai se descobrindo nesse processo, né? Só que com as estratégias e com essa clareza que você tem a respeito de si mesmo, fica mais fácil de você caminhar na direção certa, né? Então eu sempre falo para acalmar essa ansiedade, né? Porque algumas experiências elas também são necessárias, porque na prática a gente consegue ter essa clareza ainda muito maior de entender quais são as nossas necessidades e quais são as nossas motivações, certo? Então eu espero que isso tenha te ajudado. Através de uma orientação profissional fica bem mais claro para você entender quais são as profissões que talvez você tenha essa inclinação, né? Quais são as funções e quais as estratégias que você tem que ter para obter esse retorno financeiro, certo? Espero que você tenha gostado e até mais!